E vem conferir a crítica da série Seu Amigão da Vizinhança, o Homem-Aranha. E terminou no Disney Plus a primeira temporada de Seu Amigão da Vizinhança, o Homem-Aranha. Eu posso falar a primeira temporada com tranquilidade, porque não tem perigo da série ser cancelada depois da sua primeira temporada. Afinal, já foi confirmada que Seu Amigão da Vizinhança, o Homem-Aranha, vai pelo menos até a terceira temporada. Até, a menos que a audiência seja muito ruim. Aí eles cancelem antes. Mas bom, aparentemente não vai ser. Afinal, você faz qualquer coisa de Homem-Aranha e ele dá muito dinheiro, porque o personagem ele é o mais famoso e o mais conhecido, envolvendo a Marvel Studios como um todo. E a Marvel Comics também. E aí quando começou a série, eu vi um potencial gigantesco nela, desde o trailer, passando pelo seu começo. Começando pela parte de tentar colocar um Homem-Aranha dentro do universo Marvel como um todo. No sentido de, vamos colocar Vingadores, vamos colocar até alguns elementos fora dos Vingadores para poder fazer com que quem está assistindo sinta uma ligação. Então você tem um episódio que aparece o Demolidor, você tem muitas menções ao Capitão América, ao Homem de Ferro, você tem o Doutor Estranho muito presente, e isso é interessante, porque é muito difícil encontrar uma série do Homem-Aranha, já teve algumas que realmente falam sobre isso. E eu vi um potencial gigantesco de quando eles colocaram isso no começo da série, porque já coloca ele mais dentro dos quadrinhos, é mais interessante. Outra coisa que eu achei interessante foi como a estética quadrinhos na sequência de ação. Então eu vi um potencial, porque um Homem-Aranha é diferente. Norman Osborn aqui iria fazer um papel do Homem de Ferro dentro dos filmes da Marvel, que seria ele ser o mentor do Peter. Então você vê vários potenciais em história, uma nova origem pro personagem, universo Marvel, tudo tava ali. Mas, infelizmente pra mim, essa série ficou só no potencial. Não acho ela terrível, mas eu acho ela da média pra baixo. Porque você pode dividir essa série em duas partes. A parte do Homem-Aranha e a parte do Peter Parker. A parte do Homem-Aranha, eu consigo ver muitos pontos positivos e destacar muitas coisas aqui. O lado do Homem-Aranha já nem tanto. A parte do Peter Parker, na verdade, nem tanto. Porque na parte do Homem-Aranha, quando você tem que ver ele sendo o Homem-Aranha, eu vejo que as pessoas da série até entenderam o personagem. Tem um episódio que ele vai ajudar um comércio local, tem um episódio que ele vai tirar um gato da árvore, e isso é o Homem-Aranha dos quadrinhos. Ele não recebeu o título de O Amigão da Vizinhança à toa. Ele recebeu esse título porque enquanto os heróis estavam destruindo grandes vilões espaciais, o Homem-Aranha cuidava desses vilões, mas ao mesmo tempo cuidava de problemas do bairro. E eu acho que isso a série entendeu. Outra coisa que a série entendeu do Homem-Aranha é que ele tem que ser mais sarcástico, engraçado. E isso eles também conseguem colocar bem aqui. Outra coisa que eles colocam bem do Homem-Aranha seria a sequência de ação. A estética quadrinho que eles colocam aqui, cartunesca, faz com que tenha boa sequência de ação. Homem-Aranha com o Demolidor são boas sequências de ação. Tem outras que funcionam ao longo da série. A câmera funciona muito bem, a direção funciona muito bem, para fazer com que a sequência de ação funcione. A minha grande crítica envolvendo o universo do Homem-Aranha são duas coisas. Envolvendo quando tá com o Homem-Aranha em si. A primeira seria envolvendo como colocar todos os vilões no mesmo laboratório. Amadeus Shaw, Connors, entre outros que estão ali, são vilões do Homem-Aranha que a gente sabe que vão virar vilões futuros. Isso me lembra muito o arco Ultimate do Homem-Aranha nos quadrinhos, onde tinha muito isso. Onde o Homem-Aranha, ele entra na Oscorp, e quando ele entra lá, todos os vilões estão lá. Eu não gosto muito dessa ligação de todo mundo tá ligado ao mesmo lugar, vão todos virar vilões pelo mesmo motivo. Não gosto muito desse conceito. E eu acho que a série tem um caminho que eu não gosto. Eu gosto de um vilão para cada origem, a origem acaba ligando mais para ele, não tudo é algo maior por causa do Homem-Aranha. Não gosto muito dessa ideia. Essa temporada, inclusive, joga esses personagens e não consegue desenvolver eles, mas eu falo isso mais pra frente, quando eu for falar da parte do Peter Parker. E outra coisa que eu nunca gosto, que eu não gosto como o cinema tá fazendo, e essa série foi pra esse caminho, seria envolvendo toda essa parte de dar várias armaduras pro Homem-Aranha. Roupas diferentes. Eu gosto do Homem-Aranha que ele tem que sofrer pra ser o Homem-Aranha. Ele tem que realmente sentir aquilo. Quando você coloca muita tecnologia, você perde um pouco dessa essência. Eu acho que a série também erra um pouco nisso. Então o Homem-Aranha fica melhor pela parte da ação e algumas sequências envolvendo o Homem-Aranha salvando a cidade. Mas quando chega na parte do Peter Parker, aí vira um problema. A Nico é uma personagem muito interessante. O arco dela com o Harry é legal, mas o Peter em si não foi entendido aqui. Porque eu acho que o Peter em si, ele tem que resolver tanta coisa na temporada, e a temporada coloca tantas coisas nas costas dele, que alguns desenvolvimentos são muito fracos. Como eu já falei, a parte do laboratório é muito fraca. Ele no laboratório, como joga alguns vilões. E, de novo, se você é fã do Homem-Aranha, você fica empolgado porque você vê nomes conhecidos. Mas quando você sai disso, você vê que não é bem desenvolvido. O próprio Peter tem tanta coisa pra resolver, que a relação da menina que ele gosta da infância não é bem desenvolvida. A relação dele com o jogador que substituiu o Flash aqui, que também não é bem desenvolvida. Tem uma revelação final ali, que na minha opinião não é bem feita.
sem a ligação dele com o Harry, que é muito forçada, a Nico também não sente tanto assim. E por que não acontece isso? Porque a série tinha muita coisa pra apresentar, muita coisa pra correr e no fim muita coisa jogada de lado. Tanto que os núcleos humanos são mais interessantes. O da Nico com o Harry e do jogador de futebol, que é o substituto do Flash, são mais interessantes do que o próprio núcleo do Peter Parker. E é o que eu falo, existem heróis nos quadrinhos que você não se importa muito com a parte humana dele. Ele como herói é mais legal e mais interessante. Mas o Homem-Aranha é o oposto disso. Ele é muito legal como Homem-Aranha, mas ele é incrível como Peter Parker. Conhecer ele como Peter, conhecer a Tia May, conhecer a família dele, a história dele, faz com que a gente cresça e ame o Peter Parker dos quadrinhos. E isso não funciona aqui. Então esse é um problema. Eu acho que tem muito arcos e nem todos conseguem ser bem desenvolvidos e trabalhados. Alguns, inclusive, são chatos. Inclusive, tem que falar um pouco sobre os vilões. O Escorpião é legal. Também o Dr. Octopus é legal, mas quando você pensa no modo geral, poderia ter alguns vilões mais interessantes como Minions. Aparecem e são esquecíveis, isso me incomoda um pouco. E outra coisa que me incomoda seria a parte cartunesca na parte humana. Porque qual que foi a última referência que a gente tem cartunesca? Homem-Aranha através do Aranha-Verso e no Aranha-Verso. E quando você pensa, aquilo é sensacional. É brilhante o que fizeram naquele filme, tanto que ganhou o Oscar merecidamente. Mas, se você parar pra pensar, não tem como você copiar aquilo. Foi pro cinema, foi muito dinheiro. A série tentou fazer isso, colocar algo mais cartunesco. Só que tirou a emoção dos personagens. Enquanto no Aranha-Verso a emoção é visível, você sente cada detalhe daquele personagem pela direção, pela animação, pela trilha sonora, aqui em Seu Amigão da Vizinhança você não sente isso, porque a animação, quando tá humana, não consegue dar expressão pros personagens. E não dando expressão pros personagens, a gente não sente nada que ele sente. Então a partir daí, até a parte da animação na parte humana, faltou um refinamento e uma camada a mais pra gente sentir isso. No fim, Seu Amigão da Vizinhança é uma série bem abaixo da média pra mim. Mas eu ainda vejo que ela tem um futuro pra melhorar. Se seguirem alguns pontos principais, melhorar alguns arcos, pode ser que ela funcione. Mas nesse ponto, tecnicamente eu vejo coisas boas e ruins. Na parte dos personagens eu vejo coisas boas e ruins. Mas no fim, quando eu coloco um saldo geral, eu vejo mais ruim do que bom pra essa série. Concluindo, Seu Amigão da Vizinhança, o Homem-Aranha, tem um potencial gigantesco e um potencial futuro, com histórias secundárias, personagens secundários interessantes e uma boa animação na parte de ação. Mas quando você pensa além disso, você vê que a série tem muitos problemas. A animação, por outro lado, na parte humana não funciona, não dá carisma, não dá humor pros personagens. O Peter, ele é jogado ali com tantos arcos que ele não consegue concluir. E tem algumas escolhas narrativas que me incomodam. É uma série que eu comecei empolgado, até no trailer eu estava empolgado pelo potencial que eu via e terminei decepcionado. E por isso que eu fecho Seu Amigão da Vizinhança, o Homem-Aranha, com uma nota 4,5 de 10. Curta, fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do Seu Amigão da Vizinhança, o Homem-Aranha? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.